Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir lá na página 37 do livro didático de História, conflitos entre patrícios e plebeus. E essa discussão de hoje tem a importância de fazer a gente entender como que a camada pobre, que foi ficando rica com o comércio, mas não tinha direitos políticos, que eram os plebeus, fizeram pressão sobre os patrícios, que eram ricos proprietários e tinham direitos políticos e que compunham o Senado que governava Roma. Tá? Porque durante a República, lembra que os reis etruscos foram mortos, acabou a monarquia na Roma e surgiu o Senado, a República. E o Senado era o órgão administrativo do Estado romano durante a República. Né? E os senadores tinham seus clientes que, em troco de benefícios, votavam desses homens ricos que faziam leis, né, para beneficiar eles. Tá. Então a gente também entende, como já comentei na aula anterior, que durante o período da República, Roma mudou de perspectiva econômica. Se antes era o comércio de peixe, era a agricultura que rendia o fator econômico de Roma, que vendia lucro para o Estado romano, era da onde vinha a riqueza do Estado romano. A partir da República começaram as guerras, como a gente viu a guerra sobre Cartago, que eles destruíram a cidade de Cartago no norte da África para poder dominar o comércio marítimo no mar Mediterrâneo. Expandido para as regiões da Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, né? Achados arqueológicos descobriu até um mercado de peixe em Portugal que era utilizado pelos romanos, né? Ali se pescava e os produtos eram levados para Roma. E a expansão romana foi para a região da França, foi para o norte do Egito, conquistar o Egito, né? Então, é isso que a gente tem que entender hoje. Mas, primeiramente, por que houve esse conflito entre plebeus e os patrícios, tá? Então, por que houve esse conflito? Primeiro, a gente sabe que com as guerras, o número de escravos que vinha para Roma era muito grande. E os patrícios ficavam com as terras conquistadas, aumentando suas fazendas, e podiam aumentar suas fazendas porque também vinha milhares de escravos que eram trazidos para Roma, e eles ficavam com esses escravos. Tanto que aí na página 37 você vê um mercado de escravos, onde as pessoas eram colocadas naquela situação de humilhação, ficarem despidas, para os curiosos, né, e os mercadores comprarem esses escravos. E quem praticava esse comércio de escravos eram os plebeus, que acabaram ficando ricos, porém não tinham participação política no Senado. Eles eram homens ricos, uma parte da população plebeia ficou rica com o comércio de escravos. Por quê? Porque as guerras traziam muitos escravos e eles podiam revender e ganhar muito lucro em cima disso. Olha só, as pessoas estão lá, ó, mostrando uma escrava e embaixo estão os compradores. Então eles compravam esses escravos que vinham da guerra por um preço menor e revendia por um preço maior, lá na cidade de Roma, e eles ficaram ricos. Porém, eles não podiam participar da política e acusavam os patrícios que estavam no Senado de fazerem a política para beneficiar somente o grupo dos patrícios. Então, o que os comerciantes ricos fizeram? Né? Eles se revoltaram, saíram da cidade. Lembra que eu falei que Roma era uma cidade cercada por muros? E era dali, daquela cidade, que se dominou todas as regiões da Ásia e da Europa e o norte da África. Mas Roma era só uma cidade. Destruía a cidade de Roma, destruía todo o Império Romano. Tá? Aí o que aconteceu? Durante essa expansão, esse número de soldados, de escravos que vinha de povos conquistados eram revendidos pelos comerciantes plebeus que ficaram enriquecidos. Ricos, porém sem direitos políticos. Continuavam sendo plebeus, porque não tinham direitos políticos. Direitos políticos estavam na mão dos patrícios que ocupavam o Senado e que criavam as leis de acordo com o que eles queriam e de acordo com o que fosse beneficiar a classe deles. Um exemplo, os escravos ficavam na mão eram comprados pelos patrícios, né? Trabalhavam nas fazendas e as terras conquistadas também iam para os patrícios. Então os plebeus só ficavam com o comércio e o lucro que ele gerava, que garantiu também uma riqueza deles, mas não o fato deles poderem governar. E a exigência dos plebeus, que ficaram enriquecidos com esse comércio de escravos, era ter participação política, porque eles acusavam os patrícios de não fazer uma política que beneficiasse a classe plebeia.
Então, automaticamente, eles saíram da cidade de Roma, foram até uma região próxima da cidade de Roma, chamada de Monte Sagrado, e lá eles disseram que se o Senado não ouvisse as reivindicações deles, eles fundariam uma cidade. Se revoltaram e ficaram lá por dias armados. E fazia parte dos comerciantes ricos, o pessoal do exército, né, outros comerciantes mais empobrecidos, mas de certa forma os plebeus eram importantes para a economia de Roma, porque fazia a vida de Roma acontecer, girava o comércio em Roma, né? Aí os senadores de início não cederam, e eles ficaram lá nesse monte, né, fazendo um protesto, e armados também. Aí os senadores resolveram ceder porque perceberam que eles eram importantes para a vida de Roma acontecer, porque tinha muito no exército, muitos plebeus no exército, e o exército estava ficando desfalcado, e o comércio tinha paralisado na cidade de Roma porque eles não estavam mais querendo fazer. Eles queriam construir uma nova cidade onde eles pudessem governar e fazer leis que fossem importantes para eles. O Senado, vendo isso, cedeu e fez uma espécie de reforma, tá? Nessa reforma, criou leis como o cargo de tribuno da plebe, né? E 2 senadores plebeus poderiam ocupar cargo no Senado e discutir a lei junto com os patrícios, tá ok? Ali na página 38, você tem lá, em 450 a.C., Lei das 12 Tábuas, porque até então era uma reivindicação dos patrícios, dos plebeus, que as leis eram orais, eram consuetudinárias. O que é isso? Consuetudinárias. Eram leis que eram transmitidas oralmente. Meu avô fazia assim, meu pai faz assim, eu vou continuar fazendo assim, meus filhos vão fazer assim. Era tradição. Não tinha um conjunto de leis escritas. Aí, com a lei das 12 tábuas, foi criado 12 placas de bronze que foi fixado em frente ao fórum, né? E ali estava um conjunto de leis escritas, como que deveria reger a vida e as leis dentro de Roma. Então não tinha mais uma problemática de dizer, eu estou fora da lei ou estou a favor da lei, porque estava escrito lá. Então automaticamente você respeitava ou você era punido, mas ela estava especificada, não pode fazer isso, aquilo é permitido, isso não é permitido, né? Por isso que é importante as leis, para orientar as pessoas, é igual na escola, né? Tudo é repassado para vocês, tudo é informado com antecedência, porque daí vai da responsabilidade de cada um querer fazer ou não, né? Aí não tem aquela problemática de dizer, eu não fui avisado, eu não sabia. Então, tudo é planejado e feito com antecedência. As leis são criadas com antecedência e repassadas com antecedência para que vocês e a gente possa se organizar. Então, lá no Estado Romano também foi feito isso. Nas 12 placas de bronze foi escritas as leis para poder reger a vida das pessoas, porque senão ficava os senadores ricos, patrícios no Senado, fazendo leis que beneficiassem ele, criavam leis de acordo com as necessidades deles. A Lei Canuleia concedeu a permissão, porque antes não era permitido patrícios casar com plebeus e vice-versa. Por quê? Porque se ficasse uma classe patrícia misturada com os plebeus iam acabar ficando ricos também e participar da política. Automaticamente, os patrícios não deixavam seus filhos e filhas casarem com plebeus, para que eles não pudessem entrar para essa classe social, para esse segmento social e chegar ao Senado. Então, deu uma maior mobilidade entre as classes sociais, porque agora elas poderiam casar, um rico poderia casar com um pobre, que não era mais um crime, não era mais, agora era permitido, tá ok? E por último, a Lei Licínia, que decretou o fim da escravidão por dívida, ou seja, o escravo conquistado de guerra continuou, mas o fato do romano empobrecido, plebeu ou cliente, não podia mais ser escravizado porque ele não podia pagar suas dívidas, tá ok? Lá, então, foi colocado o Senado da plebe, o tribuno da plebe, esses tribunos chegaram até o poder e ocuparam o cargo de senadores. E lá no Senado eles levavam propostas que pudessem ajudar a classe plebeia. Um exemplo são os 2 irmãos Craco, né? O sobrenome deles era Craco. Era o Tibério Craco e o Caio Craco. Nós temos até uma imagem dos dois aqui, ó, os Cracos, né? O Tibério Craco e o Caio Graco. Então vamos lá. Os Gracos, eles ocuparam por vários anos em períodos diferentes,
né, o cargo de senador, representante dos pobres, da plebe. E os outros senadores eram representantes dos patrícios, os ricos. Então o Tibério diz que para resolver a problemática em Roma, porque os comerciantes ricos, com a venda de escravos, eles queriam participar da política, agora já conseguiram. Com as novas leis, com a revolta do Monte Sagrado, eles exigiram isso do Senado e o Senado aceitou isso. Só que tem um porém, e a parcela pobre, que não tinha terras, que não era comerciante, que não tinha emprego porque tinha muito escravo e ninguém ia contratar um trabalhador assalariado? Essa parcela precisava de um olhar do Estado, precisava de leis que melhorassem a situação dele, porque os patrícios ricos agora estavam sendo representados, faziam comércio e ganhavam dinheiro, né? Os plebeus ricos. Agora os plebeus que não tinham posse de terra, esses ficavam sem trabalho e passavam fome, né? Porque plebeu aqui nesse momento a gente tem que entender não como o cara só pobre que não tem recursos, mas como o cara que não tem direitos políticos, né? Porque o comerciante plebeu rico, ele é rico, ele tem condições, mas ele não tem direito político. Então essa revolta do Monte Sagrado foi para conquistar esse direito político. Então atendeu à reivindicação, à criação das leis dos estados, a criação da lei Canduleia e da lei Licínia, atendeu interesses de parte. Mas ainda tinha uma parte gigantesca desses plebeus que não tinham recursos para sobreviver, porque não encontravam trabalho, porque perderam suas terras por dívidas, né? Porque o que produziam, como eles produziam em pequenas propriedades, era um produto muito caro, que não tinha condições de ser vendido, o lucro era muito pequeno, porque o produto deles era caro e os grandes proprietários produziam com mão escrava e o produto deles era mais barato. Então a concorrência ia esmagando esses pequenos proprietários, certo? Aí, para atender a necessidade de sobrevivência desses pequenos proprietários, o Tibério Tibério Graco, né, irmão do Caio, criou uma proposta de reforma agrária. E nessa proposta o que é a reforma agrária? É a divisão de terras para a população que não tem. O Estado que vai fazer isso, não é o proprietário que vai dar a terra. Não vai pegar a fazenda de ninguém, não vai do patrício e vai dividir para os pobres, não. Vai pegar as terras conquistadas que o Estado está conquistando e uma parcela dessa terra vai ser distribuída para as populações pobres. Mas daí vem a questão, se os patrícios pegam a terra, então como que sobra a terra para os pobres? Aí ele criou um projeto que limitava o tanto de terra que patrício podia ter. Então os patrícios só podiam ter até uma quantidade de terra. Aí o que o Estado fosse conquistando e que ultrapassasse essa quantidade era distribuído para as populações pobres, para que eles pudessem morar, trabalhar e produzir e acabar com toda aquela crise social, com toda aquela massa de pessoas sem ter nada o que fazer em Roma, causando violência, roubo, marginalização e tudo de ruim que a falta de emprego, né, entre a população pode causar. Automaticamente, o Tibério estava discursando no Senado e mostrando seu projeto para um monte de patrícios ricos. E esse projeto falava que esses patrícios iam poder ter uma quantidade X de terra. Eles não gostaram disso. Porque quanto mais terra o Estado conquistasse, mais terra eles iam ter e mais escravos iam vir para eles e automaticamente mais ricos eles ficariam. Agora tem um senador representante do povo querendo criar uma lei que eles não podem ter mais o tanto de terra que eles querem. Logo, conspiraram contra Tibério e assassinaram Tibério, né? Ele foi morto no Senado. Por quê? Porque ele foi mexer com os ricos, querendo limitar o poder dos ricos, e eles não aceitaram isso. Aí, o Caio, irmão do Tibério, foi eleito como tribuno em 123, porque o Tibério foi eleito em 133 a.C., tá? 10 anos depois, em 123, porque é decrescente, porque nós estamos falando antes de Cristo, então vai decrescendo até chegar no ano 1, que é o nascimento de Cristo, depois nós começamos a contar. 1, 2, 3, que a gente aprendeu isso, tá? Então, o Tibério fez a proposta em 133. Aí ele foi morto e em 123 veio o Caio Graco, o irmão dele, que pegou a antiga proposta dele e fez modificações. E que modificações foram essas, tá?
Tibério, para resolver o problema dessa população, ele não falou de uma reforma agrária igual o irmão dele fez, porque, claro que os patrícios não iam aceitar, porque ia tirar as terras dos patrícios, ou pelo menos eles iam deixar de ganhar mais propriedades. O que ele fez? Ele propôs uma criação de colônias fora de Roma, para levar essa população pobre para essas colônias, e lá eles poderiam ter terras e melhorar a situação financeira deles e até gerar mais impostos e mais tributos e mais produtos para Roma, o que melhoraria até a vida de Roma mais, porque era uma população que estava ociosa, se marginalizando, e agora essa população ia sair de Roma, Roma ia ficar mais tranquila, o índice de violência ia diminuir, o inchaço da cidade ia diminuir, que é um espaço muito pequeno para muita gente, né? E essa população, além de tudo isso, ia poder se alimentar e ainda ia produzir alimento que ia ser colocado no mercado de Roma e que ia melhorar, abaixar os preços e melhorar o acesso de alimentos à população. A segunda proposta, né, era construir grandes, que o Estado começasse a construir obras públicas, como, por exemplo, os arquedutos que traziam água para Roma, né, e contratasse os plebeus empobrecidos como assalariados para trabalhar nessas obras. Era uma forma deles estarem empregados e ganhar dinheiro e melhorar a situação econômica deles, porque estavam passando fome, tá? Tudo isso, pessoal, foram em partes adotados, mas nem tudo foi, né, do jeito que ele fez no projeto, foi aceito pelo Senado, porque até então ele, como representante do povo pobre, e o restante dos senadores, né, representante dos ricos. Então, em parte eles aceitaram, em parte não aceitaram, certo? Eu já falei para vocês qual que é o objetivo da reforma agrária, que no Brasil também nós temos uma proposta de reforma agrária, que está lá no Congresso Nacional desde a década de 60 e que até hoje não foi votada. E não foi votada por quê? Por que a reforma agrária não é votada no Brasil? Porque os deputados, os senadores lá do Congresso que votam as leis e tornam ser possível, né, um projeto, uma ideia ser transformada em lei, porque você tem ideia, você faz um projeto, leva no Senado e discute. Passa pela Câmara dos Deputados e discute. Se a Câmara dos Deputados e o Senado aprovar, aí sai no Diário Oficial e é anexada à Constituição e vira uma lei. A partir do momento que vira lei, aí o presidente, que é o executor, pode pegar essa lei e pode executar, né? Conseguindo verbas de dinheiro, do Ministério, de ministérios que controlam o dinheiro do Brasil, né? Porque tem órgãos do governo que controlam o dinheiro. Diante do projeto pronto, da lei já discutida e aprovada e sancionada, que é assinada pelo governo, aí pode ser colocado em prática. Aí o governo que executa isso, se ele quiser. Se ele não quiser, ele também pode pôr numa gaveta e esquecer lá, não fazer nada. Tá ok? Então, olha só, a reforma agrária tem o objetivo, né, de dar terras ociosas. Que terras ociosas são essas? As terras da União, que são do Estado, ou mesmo as terras que são desapropriadas, como, por exemplo, se encontrar lá numa fazenda uma plantação de maconha, o fazendeiro vai perder a terra, porque é proibido. Se ele tiver lá com um monte de pessoas presas em trabalho escravo, ele vai perder a terra, porque isso é proibido. Se ele cortou a mata e não faz uma produção, a terra está lá, sendo levada pela chuva, pela erosão e o solo perdendo a fertilidade. Por quê? Porque qual que é a função da terra segundo as leis de terras que está na Constituição, né? Que é o artigo 5, parágrafo 3, se eu não me engano agora aqui. Está dizendo que a terra tem uma função social, que é produzir alimentos, porque alimentos é importante, que é a necessidade primeira do ser humano. Sem alimento, o ser humano não vive. E da onde a gente retira esses alimentos? Da natureza. Né? Os recursos, como a gente já viu em geografia, da natureza. Mas é preciso plantar alimentos. Foi isso que lá no Neolítico transformou o homem sedentário. O domínio da agricultura e dos processos de adubação. Então, você não pode cortar um recurso natural como a floresta e largar a terra sem produtividade, porque ela também pode ser feito um processo e você pode perder a sua terra por esses motivos. Tá? O envenenamento, o mau uso da terra também, se você joga veneno demais, se essa água escorre para o rio, se essa propriedade está prejudicando, porque
uma propriedade não é isolada no mundo. Se você joga muito veneno, se você não tem o manejo correto dela, da forma que você lida com ela, prejudica os rios e prejudica toda a humanidade, né? Então, esse tipo de terra é a terra que é desapropriada e que vai para a União, fora as áreas que ainda são do governo nos estados. Então, a proposta de reforma agrária seria pegar essas áreas que é do governo e doar para a população pobre. Igual lá em Roma, retirando um monte de gente que vive nas favelas, que vive nas periferias, no entorno da cidade, que não tem condições em áreas impróprias, como a gente viu lá em geografia, ocupando morros, em costas íngremes, aonde depois pode acontecer muitos problemas sociais, como deslizamento, marginalização, pessoas que não têm trabalho, né? O Brasil hoje mesmo, nós temos uma grande quantidade de pessoas que há vários anos não encontram trabalho, né? Porque não tem trabalho para todo mundo. E isso acaba criando uma população pobre e marginalizada, né? Sem a gente pensar, claro que a gente tem que pensar também na questão da violência urbana, né? Não tem espaço para todo mundo, não tem espaço econômico para todo mundo. Então, automaticamente vira uma disputa, uma guerra. E aquelas pessoas que não encontram o que fazer acabam caminhando para o lado da marginalização, porque às vezes a marginalização acaba sendo uma opção diante da falta de serviço e diante da falta de atitudes do governo para levar essas pessoas para outros caminhos que a gente chama os caminhos do bem, certo? Então, lá na Roma, a proposta de reforma agrária também foi essa, só que mataram o Tibério. Aí o Craco veio e fez as reformas, né? O Caio Craco fez as reformas e partiu para a ideia de criar colônias, tirar os romanos, melhorando a situação deles. E também construir obras públicas para dar emprego para a população. No Brasil, essa questão de construir obras públicas, nos períodos de muita crise no Nordeste, o governo coloca as pessoas, contrata uma ou duas pessoas de cada família, como como uma medida emergencial, na tentativa de deixar as famílias trabalhando, né, para garantir o sustento da renda e não passarem fome. Então, coloca para arrumar estradas, mas isso nos períodos emergenciais, é uma medida paliativa, é uma medida de emergência para contornar o problema da fome ali, mas não resolve a longo prazo o problema das pessoas, porque quando aquele trabalho acaba, a pessoa continua sem trabalho do mesmo jeito, certo? Então vamos lá, pessoal. A crise da República. Então resolveu o problema dos plebeus, os ricos conseguiram as leis, os pobres conseguiram em parte emprego, vamos dizer assim, mas criou-se uma crise política. Por quê? Porque Roma, em plena expansão política, os generais dos exércitos, né? Porque Roma funcionava assim. Lembra que eu falei que é uma cidade cercada de muros? Então, quando o general chegava de uma campanha, que ele ficava lá 3, 4 anos com sua legião, cada legião tinha 5.000 homens e tinha um comandante, tá? Esse comandante pegava essa região e ia para um determinado direção, conquistando as regiões ali, dominando. Quando ele voltava em Roma, ele deixava, o exército era obrigado a deixar suas armas fora da cidade de Roma, porque o cara é um comandante, ele está com 5.000 homens. Ele está sendo aclamado para o povo, porque ele está trazendo riquezas para Roma. Se ele entra com o seu exército em Roma, ele pode tomar o poder do governante do Senado e fazer o quê? E estabelecer um novo governo, como a gente vai ver que isso várias vezes aconteceu. Então tinha uma lei que quando eles entravam em Roma, tinha que deixar as armas para o lado de fora, e eles entravam daí não como militares, mas como civil, né? E diante daquele surto que a população aclamava os generais, porque eles estavam trazendo riquezas para Roma, eles ficaram importantes e quiseram governar também. E passaram a criticar o Senado, que não resolvia os problemas sociais de Roma. Ou pelo menos não conseguia resolver, como a gente viu. Resolvia em partes, né? E questionando o Senado, né, os generais passaram a assumir o comando de Roma e implantaram governos ditatoriais. Eles tomaram o poder do Senado e implantaram governos ditatoriais. O primeiro governo ditatorial foi Mário, né, que determinou a formação de um salário. Quando Mário tomou o poder e transformou em uma ditadura, que o Senado não vai ter mais poder de decidir as coisas, mas é ele, com o apoio do exército, que vai
governar Roma, né, na ditadura do Mário, ele tomou uma medida muito interessante, porque ele trouxe os soldados, chamou os soldados, né, e agora os soldados recebiam salários que antes não recebiam. Antes eles podiam ficar com as coisas que eles roubassem nas guerras, porque Roma fazia uma guerra de pilhagem, por onde eles passavam eles catavam tudo. E era assim que Roma trazia muita riqueza, esses generais traziam muita riqueza. Agora esses generais vão ter um salário, né? Os soldados vão ter um salário. Então muita população pobre se alistou nos exércitos por causa desse salário, né? Já resolvendo parte do problema da falta de emprego em Roma. E depois que eles se aposentassem, esses soldados, que eles já tivessem velhos e não pudessem mais ir para as batalhas, ele doou uma parcela de terra aonde eles poderiam viver, né? E produzir e viver com a sua família. Então, foi um benefício muito interessante, tá? Com a morte de Mário, quem assumiu foi o general Silas. Aí o Silas já foi apoiado pelo Senado, que retomou o poder. Então, Silas governava para o Senado. Aí o Silas acabou revogando, tirando as leis que beneficiavam o povo que Mário tinha feito. Ele voltou atrás e anulou essas leis, tá ok? E começou a resolver os conflitos. Daí, como a gente já comentou na aula anterior, foi os conflitos que eu até falei para vocês sobre a questão de um filme chamado Spartacus, que mostra a revolta de um escravo que se libertou e foi libertando os outros lugares por onde ele passava. Ele participava de uma escola de treinamento que tinha em Roma, porque os escravos eram pegos, aqueles mais fortes, e eram treinados como gladiadores. Aí eles conseguiram fazer uma revolta nessa escola, se libertaram, escaparam, porque eles eram presos, né? E por ser homens treinados, guerreiros, né, os gladiadores, por onde eles passavam, eles iam libertando os escravos da fazenda e formando um grupo que chegou a mais de 100 mil homens. E Silas teve que lidar com essa rebelião, né, que durou vários meses e que libertou centenas de escravos em Roma, tá ok? Mas esses escravos, né, por questões políticas e militares, acabaram sendo derrotados pelo exército romano e voltaram para os seus lugares de origem, ou seja, para suas fazendas aonde eles estavam trabalhando ou eram gladiadores, tá ok? Então, pessoal, olha só, se você tiver oportunidade, dá uma assistidinha no filme que vale a pena, chama Espartacus, tá ok? Aí vamos ver agora a questão política em Roma. Durante a República, Roma foi governada por o primeiro triunvirato, que era 3 patrícios no poder, tá? Então vamos lá. O que é esse triunvirato? É um governo, né, que na verdade é formado por 3 pessoas, tá? E o primeiro triunvirato, ele durou de 59 a 54 e tinha o Crasso, o Pompeu e o Júlio César. O Crasso morreu em campanhas no Oriente, esses são generais, tá? Cada um tem o seu grupo de exército. Lembra que eu falei que cada general governava uma legião, como era chamado o grupo do exército romano, e essa legião tinha 5 mil soldados. Então, o Graço pegou os seus 5 mil soldados e foi fazer campanhas em outras terras, dominar mais colônias, mais povos para Roma. Ele morreu numa dessas campanhas e Marco e Júlio César estava lá para a região da Gália, né? Inclusive, para quem já assistiu aquele filminho, aquele desenho Asterix e Obelix, mostra que o Asterix e Obelix eles tomavam aquela porção para tentar roubar o poder de Roma, para eles poderem ficar forte, porque os romanos estavam lá tentando dominar eles. Então, o Júlio César, ele estava lá na parte da Galícia, da Gália, né, que hoje é a França, em campanhas políticas. E enquanto ele estava lá nessas campanhas militares, quer dizer, né, o, o outro, que é o Pompeu, assumiu o poder e se declarou governante de Roma. Quando Júlio César, lá na região da Gália, na região da França, ficou sabendo que Júlio César tinha tomado o poder em Roma, Júlio César voltou. Quando Júlio César entra em Roma, a população apoia Júlio César, porque os patrícios estão apoiando o Pompeu, né? E numa luta o Pompeu perde o poder, né?
e Júlio César passa a ser o quê? Passa a ser governante. Mas, porém, logo em seguida, o Júlio César entra em disputas políticas com Otávio, né? E o Otávio acusa o Júlio César de querer se transformar em governante do Egito. Até porque Júlio César, segundo a historiografia, né, o conhecimento, tinha uma amante que era a governadora do Egito, que era Cleópatra. E o Otávio acusou ele de que ele queria casar com Cleópatra e ser governante do Egito. Então ele não suportou e não conseguiu contornar essas acusações e acabou se suicidando, tá? Mas antes desse suicídio do Júlio César, ele criou uma lei muito interessante, que foi uma lei que dizia que cada proprietário de terra tinha que ter 1/3 dos seus trabalhadores assalariados, ou seja, se na minha propriedade tem 10 pessoas, 9 pessoas, eu vou precisar de 9 trabalhadores na minha propriedade. 3 tem que ser trabalhadores livres, ou seja, plebeus que eu estou pagando salário. E os outros 6 podem ser trabalhadores escravos. Vou dar um outro exemplo. Se eu tenho 3 trabalhadores na minha propriedade, os 3 não podem ser escravos. 1/3, né, eu tenho que dividir por 3. Daí uma parte, que é um trabalhador, tem que ser assalariado entre os plebeus. Isso foi uma medida para que desse emprego para os plebeus. Ok? Então, com a morte de Júlio César em 44, surgiu o segundo triunvirato, que foi o de Marco Antônio, Otávio e Lépido, tá? Automaticamente, né, o que aconteceu? Esse triunvirato não foi, porque alguns dos participantes desse triunvirato, por exemplo, o Lépido deixou de ser governante, não quis mais o cargo e foi para o lado da religião, tornando-se sumo pontifício, uma espécie de líder da religião romana, tá? Lá no Egito, as causas de sua ligação com a rainha Cleópatra, como que eu já falei, né? O Marco Antônio, o pessoal, vou fazer uma correção aqui, porque anteriormente eu falei para vocês que era Júlio César, né? E na verdade é Marco Antônio, tá? Então, quem foi acusado de ter um relacionamento, né, com a rainha do Egito, Cleópatra, foi o Marco Antônio, não o Júlio César, tá ok? Então, o Júlio César morreu, né, devido àquilo que eu já falei, que ele foi acusado pelo Otávio, não suportou a acusação e se matou. Então, só sobrou quem? Só sobrou Otávio, que recebeu daí do Senado, claro que os senadores deram títulos para ele ficar importante, um rei poderoso, e automaticamente apoiar o Senado, né? Aí ele recebeu o título de príncipes, que significa primeiro cidadão de Roma, mais importante, e recebeu também o título de Augusto, que era atribuído somente aos deuses. Então agora Otávio passa a ser o primeiro cidadão de Roma, ou seja, as decisões políticas são todas dele, né? E passa a ser não uma pessoa mais reconhecida como humana, mas ele passa a ser o próprio Deus, né? Dos vários deuses, porque os romanos eram politeístas, ele passa a ser o deus principal de Roma durante seu reinado. Ele não é mais só uma figura política, mas agora ele também é uma figura religiosa importante, porque ele é a própria invocação do Deus, tá ok? Com o título de Augusto, ele é atribuído somente aos deuses. Então, Otávio passa a ser um deus, né, com templos onde as pessoas faziam oferendas, né, para o imperador e cultuavam o imperador como um deus, certo? Pessoal, aqui nas outras histórias, né, nós estamos contando aqui, tudo isso estava acontecendo na região de Roma. Mas aqui na América, o que estava acontecendo? Aqui no texto vocês vão ver que nós tínhamos a civilização Chalvin e o Antar, que eram civilizações anteriores aos maias e aos astecas, e que mais tarde deram origem aos maias e aos astecas, que entraram em decadência, né? E como que a gente sabe disso? Na leitura do texto vai ficar bem perceptível que a arqueologia encontrou restos funerários
né? Inclusive enterrado tumbas, né, que estavam soterradas a 14 metros de altura, demonstrando que esses povos viveram antes dos astecas, por exemplo, lá na região da América Central, onde hoje é o Equador onde hoje é Guatemala e Honduras, né? Então, automaticamente, por que que é tão difícil ter acesso a esse material desse povo que viveu antes dos maias e dos incas e dos astecas? Ó, nós temos ali um recipiente funerário, né, que era um jarro que era utilizado para a cerimônia funerária deles. Então, pouquíssimo material foi arrecadado. Por quê? Nas pesquisas e nos achados arqueológicos, nas escavações. Porque outra civilização surgiu em cima daquela civilização antiga, né? Então, os vestígios foram, de certa forma, destruídos ou se tornaram impossíveis de serem encontrados. Então, para nós, dessas civilizações, ficaram apenas alguns poucos registros, ok? Na próxima aula, pessoal, nós vamos discutir, lá na página 44, a política e a sociedade romana, ok?